É claro que em períodos como esse, nós estamos vivendo um período de caos, nós estamos vivendo um período de crise, mas nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre nós sermos um profeta no caos e um profeta do caos. Uma diferença muito grande. O profeta no caos é aquele que está dentro do caos, mas ele anuncia aquilo que o Senhor tem falado para ele. Como Ezequiel. Ezequiel estava num vale de ossos secos, mas ele anunciou a palavra que ele ouvia do Senhor, não que os seus olhos viam. Já o profeta do caos, ele vive o caos. Ele olha a televisão, morreram tantas pessoas, vai falar, gente, está morrendo tantas pessoas. E ele vai anunciar aquilo que os seus olhos estão vendo, os seus ouvidos estão ouvindo. Então, que nós possamos não ser um profeta do caos, mas um profeta que está no caos, mas como Ezequiel. Ele está no caos, mas ele não vivencia o caos. Ele vivencia aquilo que a palavra de Deus fala. Então, o que nós temos percebido durante esse período? Primeiro, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Muitas pessoas, infelizmente, estão equivocadas no que tem acontecido no desenvolvimento dessa atual crise. Muitas pessoas têm falado o seguinte, pastor, a gente está vivendo o juízo de Deus. A gente está agora vivendo o final dos tempos. E assim, respeitando, claro, as opiniões divergentes, mas eu gosto sempre de falar, não firmado na minha opinião pessoal, mas firmado naquilo que Deus fala através da sua palavra e através do seu espírito. O que eu gosto sempre de colocar como um exemplo, né? Desses tempos que nós temos vivido. Hoje eu falo que nós estamos no tempo, exatamente vivendo o tempo daquilo que nós chamamos de semeadura e colheita. O que é isso? O homem faz, o homem recebe. E todos nós conhecemos aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 28, um texto extraordinário, que fala, se ouvirdes e obedeceis a palavra do Senhor, tem lá uma série de bênçãos. Porém, se não ouvirdes e não obedeceis a voz do Senhor teu Deus, tem lá, para cada um nível de bênção, 2 de maldição. Então, o que nós estamos vivendo hoje ainda está sendo daquilo que nós chamamos de semeadura e colheita, ou a questão da paga das suas atitudes. Deixa eu mudar isso para um exemplo que eu gosto muito e tem dado muito certo com as pessoas que eu tenho falado. Eu gosto de comparar esse tempo que nós estamos vivendo como se fosse um cartão de crédito. Aí todo mundo consegue compreender. Quando a gente usa o cartão de crédito, ao final de 30 dias chega a conta. Sim ou não? Sim. Chega a conta. E aí você tem que pagar. O que nós estamos vivendo hoje é isso. A gente usou o cartão e estamos pagando. Coisas boas e coisas ruins. A gente tem que entender isso. Juízo é aquele exemplo seguinte. Quando você paga o cartão, não paga o cartão e o seu nome vai lá para SPC e Serasa. Aí é juízo. Aí não tem jeito. Aí é com juiz, aí não tem como recorrer, não tem como parcelar, não tem como pagar o mínimo. Então, a gente ainda não está no nível do SPC e Serasa. A gente está pagando ainda a conta. A gente usou, está pagando a conta. A gente tem que entender sobre isso. Outro exemplo que eu gosto muito de falar é essa pandemia, do que tem acontecido. Deus está dando uma oportunidade extraordinária para a igreja. Para mim, essa é uma oportunidade. De quê? Da igreja entender de que ela não pode depender de estruturas físicas. Uhum. A igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas. Infelizmente, a gente sabe muito bem disso, que muitas igrejas, o corpo de Cristo, estava confiando mais nas estruturas do que nas pessoas. Sim. Eu gosto de uma frase que é muito interessante, que nós devemos usar as estruturas e abençoar as pessoas. Só que estava acontecendo o contrário. Nós estávamos abençoando as estruturas e usando as pessoas. Então, é claro que isso não é uma generalização, mas isso estava acontecendo bastante. Então, hoje, o que está acontecendo? Qual é a igreja que está continuando? Qual é a igreja que está seguindo nesse período de pandemia? A igreja que são as pessoas. Você pode não estar se reunindo no prédio, mas eu tenho acompanhado o Senhor, a Igreja Batista do Novo Testamento e tantas outras igrejas, e eu tenho visto
uma coisa muito interessante de que as pessoas agora, nesse período, aqui, usando essas ferramentas, como, por exemplo, o Zoom, enfim, lives ou outras coisas, as pessoas têm estado muito mais conectadas. O público alcançado tem sido muito maior agora do que, às vezes, nos cultos presenciais. Porém, é sempre bom lembrar que isso aqui, que nós estamos fazendo agora, não substitui o culto público. Não substitui. Quando nós estamos junto com os irmãos, congregados com os irmãos, nada substitui isso. A gente tem que entender isso. Porém, Deus está dando uma oportunidade para a igreja entender. Ok, seu áudio sumiu para mim. Opa! O seu áudio sumiu para mim. Você pode repetir? Sumiu? Sumiu você também, Narciso? Não, aqui tá vindo normal, pastor. Deve ser a minha conexão aqui, gente. Foi bom você ter colocado duas pessoas que a gente vai testando, né? Se um está ouvindo, o outro não. Mas eu repito, mesmo assim, de que a gente tem que entender de que agora Deus deu uma oportunidade para a igreja de entender que o prédio não é a igreja. O prédio a igreja são as pessoas. E isso tem que ser mais valorizado. Isso tem que ser mais entendido. Segunda coisa que eu vejo que Deus... Terceira, aliás. Que eu vejo que Deus está dando oportunidade. A valorização da família. De tantas lives que estou participando nesses dias, eu comentava em uma delas um fato muito interessante. Se eu não me engano, foi uma live de quinta-feira que eu estava participando com um amigo meu. E aí, eu estava falando com ele, rapaz, agora, nesse horário, era mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu falei, agora, 7 horas da noite de quinta-feira, se fosse um dia normal, sem pandemia, sem quarentena, eu estaria num lugar, a minha esposa estaria em outro, e as minhas filhas estariam em outro lugar. Ou seja, num dia normal, cada um, lógico, trabalhando, fazendo aquilo que é necessário, mas nós estaríamos distintos, estaríamos separados. E aí agora, nós já estamos aí indo aqui em Volta Redonda, que é a minha cidade, nós já estamos indo para 2 semanas de quarentena. E que período bom, pelo menos para mim, tem sido um período bom de poder conviver mais com as minhas filhas, de estar mais próximo delas aqui também, de às vezes de brincar, de ver um filme, de compartilhar a palavra, de termos semanalmente. Antigamente a gente fazia semanalmente a nossa refeição, porque não dá para a gente comer todos os dias. Hoje não. Hoje a gente está comendo diariamente, não semanalmente. Diariamente a gente está comendo, a gente está tendo esse tempo entre nós. Então isso é uma oportunidade que Deus está dando também para a igreja entender o valor da família. A igreja é composta de famílias. Sim. Vamos junto a sua família, a minha família, e congregamos juntos numa comunidade de fé local. Isso é uma igreja, é o corpo. Mas a igreja começa na casa, na família, com as pessoas. E ali, quando se junta com uma outra família, junta-se uma comunidade de fé. Então, hoje, está sendo essa boa oportunidade. Então, eu não acredito que isso é juízo nem final dos tempos. Há uma diferença muito grande entre final e sinal dos tempos. Sim. Final dos tempos... Pode falar. Antes de você tocou alguns assuntos que eu acho muito interessante, né, que a gente pode dar uma destrinchada um pouquinho. Então, final dos tempos, lembra isso, a gente parou em final e sinal, né? Eu gostaria de voltar um pouco antes, porque eu gostei muito quando você falou para nós não sermos profetas do caos, né? E foi uma das coisas que eu pedi lá no grupo da igreja. Eu falei, irmãos, a gente já está vendo isso em todos os canais, em todos os lugares, qualquer canto que você vai. Então, tipo, se for relevante, a gente põe lá. Se não, a gente usa o tempo e a ferramenta ali para edificação, né? E logo no começo, aqui em São Paulo, nós também estamos, acho que entrando já na segunda, né, para a terceira semana de parada. E uma coisa bastante interessante é que logo no comecinho, pouco antes de sair tudo isso, né, uma pessoa me mandou uma mensagem e perguntou: pastor, você tem uma palavra de esperança? Né? E essa acho que é a grande questão que nós, como igreja, não sendo o profeta do caos, né, temos a fazer. Não é não estarmos alheios ao que está acontecendo e nem tampouco não atentarmos para aquilo que está
sendo estabelecido, sendo colocado, embora eu particularmente tenho as minhas reservas quanto a algumas questões de notícias e etc e tal, que o pessoal manda por aí, que eu acho que existem algumas outras coisas por baixo que não se fala para a população, então né, não vai falando, mas aí depois pode ser um assunto para a gente falar um pouco mais para frente, mas o que eu quero trazer na questão da igreja é exatamente isso. Essa oportunidade que a igreja tem hoje, que você começou a falar sobre isso, do estar em família, mas exatamente isso, de poder pronunciar e declarar coisas que possam trazer ou levar a essa esperança. Como é que tem sido essa situação aí para vocês do Projeto Vida? Então, aqui na nossa comunidade de fé local, eu louvo muito a Deus pela liderança do apóstolo Joel, porque a gente entendeu uma coisa, igual o senhor tinha falado aí mesmo, as notícias, o dia a dia, isso aí você vai ter, você liga o noticiário, você vai ter. Qual que é o nosso papel enquanto igreja? Sermos agentes de esperança. Esse é o nosso papel, de anunciarmos aquilo que é o evangelho, simples assim, de anunciarmos aquilo que é a verdade. Eu me lembro, a gente fez uma reunião com nossa liderança aqui de Volta Redonda, e quando já veio as primeiras notícias, né, do Covid-19 e tudo mais, a gente já tinha decidido como igreja a fazer os cultos online. E qual que seria a direção? Evangelho, palavra, esperança, vida, porque é isso que sustenta as pessoas. A gente aqui está fazendo plantão, por exemplo, a igreja ela está aberta, não estamos tendo as reuniões presenciais, ou seja, o culto público não está acontecendo, mas nós estamos com um plantão de pastores, de 8 da manhã até 8 horas da noite, de segunda a segunda. Para a pessoa que quer receber um aconselhamento e tudo mais, lógico, mantendo a distância, evitando contato com as mãos, abraços e tudo mais. E isso tem sido uma diferença muito grande que eu tenho visto no nosso povo. Por quê? Mas por que isso tem dado certo, esse plantão? Porque essa comunidade, essa esperança está sendo anunciada. As redes sociais da igreja não têm sido usadas para, gente, vamos cuidar, o prefeito falou isso, o governador, o presidente. Não! A gente tem usado as redes sociais da igreja para poder anunciar a palavra, o evangelho e a esperança. E eu me lembro, o senhor falou uma coisa aí, o Espírito Santo me trouxe a memória em algo que aconteceu nessa quarta-feira. A gente está falando quase todo dia pelas redes sociais, enfim. E aí, numa quarta-feira de manhã, eu tinha acabado a minha devocional de manhã e veio uma impressão muito forte no meu espírito, uma frase muito específica, que foi: não negocie a sua fidelidade. Ok, só que veio a frase solta, eu não entendia aquilo terminando o devocional pela manhã. Já no início da tarde, Deus me trouxe a memória de Acã. E aí Deus trouxe um entendimento, a revelação plena, onde Deus falou o seguinte: Rodrigo, Acã, na saída do povo do Egito e na entrada da terra prometida, quando Israel teve a sua primeira vitória, Acã guardou para si aquilo que não era dele. E ele confiou no seu anonimato. Ele confiou de que no seu isolamento, na sua particularidade, dentro da sua tenda, eu poderia falar que na segurança da sua tenda, no seu anonimato e no seu isolamento, ele achou: não, isso aqui Deus não precisa. Isso aqui, Deus já tem muita coisa. Deus não precisa dessas coisas. Eu vou ficar aqui, isso aqui é meu. E ele abriu mão dos princípios por causa do seu isolamento, do seu anonimato. E aí, ok, falei isso com o apóstolo, ele ministrou depois isso com a igreja. Por quê? Nós temos que entender que nesse tempo que nós temos vivido, aquilo que mais vai acontecer para conosco como igreja é: abra mão dos princípios. Não leia mais a Bíblia, não ore, não sustente sua comunidade de fé com seus dízimos e ofertas, não compartilhe da fé, porque agora a gente está em crise, não anuncie a palavra, porque agora a preocupação é outra. Ou seja, muitas vezes agora
aquilo que é a nossa base de fé vai ser confrontada. E é exatamente nessa hora, é exatamente nesse momento que a gente tem que pegar mais pesado, que a gente tem que falar mais, que a gente tem que anunciar mais, falar assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Agora que é a hora de a gente falar, Cristo cura. Que isso? É agora, é a hora de falar assim, olha, Cristo é esperança, Cristo pode fazer, Cristo pode transformar. É a hora de a gente falar assim, olha, se você aceitar Jesus, a sua vida vai ser transformada. Filho de Deus é aquele que aceita o Filho. Então, é esse o momento. Então, nós aqui entendemos isso e temos buscado fazer isso, né? Não que a gente não vá nos atentar às notícias, nós estamos atentos, até porque aqui na minha cidade, todo dia está mudando. Todo dia tem um decreto novo. A gente está até brincando aqui mas isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? A gente fica brincando assim, qual o decreto novo do dia? Porque todo dia está tendo um decreto, né? Todo dia. E aí a gente se adequa a isso, mas a gente tem que se pautar, estou falando de nós, como líderes, como filhos de Deus, naquilo que é esperança, naquilo que é a nossa convicção. Isso tem sustentado as pessoas. Sim. Isso tem sustentado as pessoas. Ótimo. Inclusive, tem uma coisa que eu acho muito interessante. A gente fez uma reunião com uma dessas videoconferências aí, e a gente começou a dar alguns direcionamentos com relação à estrutura do ministério, né? Por exemplo, a gente não está podendo se reunir presencialmente no templo, mas as programações da igreja continuam. Hoje, por exemplo, daqui a pouquinho, às 8h30, a gente tem uma programação específica chamada Monday Service, que é o culto de segunda, né? E que tem tido uma coisa muito interessante. Hoje, inclusive, a gente vai estar recebendo lá um jogador do Palmeiras. Eu achei que tinha tanto time para chamar lá do Palmeiras, né? Mas eles habitam aqui, eles moram aqui na cidade. Se converteu e ele vai dar o testemunho dele. Hoje, 8h30 da noite. Sabe? Amanhã tem uma atividade que a gente chama aqui de Celebrando a Vida, que veio do Celebrando a Recuperação, enfim, daquelas questões. E que essa programação vai continuar. Não vai ter a programação presencial, mas o direcionamento via os canais da igreja vai continuar. Esse é o nosso papel. As pessoas sempre falam assim, a igreja fechou. Que isso, cara? Que loucura é essa? A igreja fechou. A igreja não fechou, não, filho. Não aguento, eu tenho que admitir que quando eu vejo um negócio desse, eu rebato logo de cara. Eu assim, não, cara, fechado. Não, filho, igreja não é prédio, igreja são as pessoas. Para você ver como que a mentalidade das pessoas está engessada, como a mentalidade das pessoas está equivocada de achar que igreja é um prédio. Não, a igreja são as pessoas. Hoje mesmo, enquanto eu estou falando aqui, cestas básicas estão sendo distribuídas pela minha comunidade, pela minha igreja. Enquanto eu estou falando aqui, pessoas estão sendo atendidas. Enquanto eu estou falando aqui, tem gente orando. Enquanto eu estou falando aqui, tem gente aconselhando. Tudo à distância, pelas redes sociais. Enquanto eu estou falando aqui, tem células acontecendo, grupos a partir de videoconferências estão acontecendo, porque a igreja está mais ativa agora do que nunca. Que nunca. Eu não sei como é que está sendo a sua experiência aí em São Paulo, pastor Josué, mas aqui em Volta Redonda, por exemplo, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo. A gente tem na nossa igreja, aqui em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a gente tem 2.000 cadeiras. 2.000 cadeiras na nossa igreja. No primeiro culto online que a gente fez, de quarta-feira, simultaneamente, assistindo naquela hora, o culto tinha 3.000 pessoas. Uau. Ou seja, temos 2.000 cadeiras na igreja. No primeiro culto online que nós fizemos, nós tivemos um pico ali de 3.000 pessoas. Olha só, que coisa extraordinária. E se eu for contar aqui, você vai me cortando aí, tá? Se você me deixar aqui... É que tá tão bom, né, os insights que você está dando, que é isso. Mas só para contribuir, realmente, tipo assim, a nossa igreja ela é menor, obviamente, mas uma coisa que eu percebi também na nossa primeira reunião do dia 22, né, é que a gente chegou
E nesses tempos a gente estava com a média, às vezes chegava a 80, 90, aquela coisa. E a gente bateu 100, né? Quando a gente tem os cultos online, normalmente, que a gente transmite já normalmente online, você chega a 40, 30, né? E ainda assim muita gente vem da reprise, mas a gente teve cerca de presencial 100 pessoas e depois pelo menos estava marcado de visualizações, deu cerca de 450. Que se eu tivesse, olha só, que se tivesse dentro da igreja não caberia, né? E a propósito, para quem está chegando aqui agora, deixa eu falar aí para você o seguinte, né? De primeiro, né? Aproveitando fazer um jabazinho aqui, assina o canal da igreja para ficar sabendo as coisas que acontecem, né? Clica aí o like para ajudar a gente a tomar ranking também, né? Nessa questão. E eu quero, né? Falar para você que nós estamos recebendo o profeta Rodrigo Matias, da comunidade Projeto Vida lá no Rio, para quem pegou já andando e não sabe muito bem. A gente está falando agora sobre esse momento de quarentena e intercessão em tempo de coronavírus. E o profeta Matias está aqui compartilhando um pouco das experiências com a gente. Mas prossiga. Tá muito bom. Vamos lá. Isso. Se você não me cortar, eu vou destrinchando aqui, vou falando muitas coisas. Porque esse é um tempo de oportunidade, a gente tem que entender sobre isso. Eu estou lendo bastante a palavra e é muito interessante porque eu não faço uma ordem cronológica da minha leitura da palavra. Eu pego um texto e faço a minha devocional, e depois pego outro texto, faço a minha devocional, eu não sigo uma ordem. E esses dias eu estava lendo um texto muito interessante em Isaías, que as pessoas estão desesperadas. Deixa eu até abrir esse texto, que vale muito a pena. Falei, gravei áudios para as pessoas, compartilhei sobre isso, mas esse texto é muito interessante de falar, que é Isaías 41, no versículo 10. Isaías 41, 10. Eu já até gravei de cabeça, mas eu quero ler numa versão que eu gosto mais, que é na nova tradução da linguagem de hoje. Ela fala o seguinte, olha que versão extraordinária, Isaías 41, 10. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse texto aqui tem sido fantástico, sabe? Isaías 41, 10. Toda vez que eu vejo as pessoas falando, eu mando ler esse texto e, graças a Deus, tem sido algo muito bom. Por quê? Seguindo nessa questão de como que a gente tem lidado com esse período de quarentena e como que a intercessão tem lidado durante esse período de quarentena, uma das coisas que eu falei com o apóstolo, foi assim, apóstolo, a gente precisa criar um canal que as pessoas entrem em contato com a gente, que não seja só as redes sociais como Facebook, YouTube, porque aquilo é público. Então, muitas vezes uma pessoa vai querer falar no privado, e às vezes mensagem é muito complicado. A gente precisa de um número que as pessoas possam entrar em contato com a gente. A gente criou, a gente já tinha um da intercessão, que era só da intercessão, que era um projeto chamado Posso Orar por Você, que a gente aconselhava, enfim, uma questão bem interessante. Mas a gente criou um da igreja, um WhatsApp exclusivo da igreja. E nos cultos de domingo, eu tenho ficado com esse aparelho. E ali as pessoas entram em contato para tudo. Pedido de oração, oferta, aconselhamento, enfim, de tudo. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, pastor Josué, durante esse período de quarentena? Muitas pessoas que têm aceitado Jesus nos cultos, a gente faz a transmissão online e coloca o número embaixo. E aí, você aceitou Jesus? Entre em contato com o número tal. E aí coloca lá o número e eu estou ficando com esse número. Pessoas que saíram da igreja com ódio. Sabe? A palavra não é raiva, é ódio. Pessoas que saíram da igreja com ódio, por N motivos, porque na igreja acontece um monte de coisa e às vezes os irmãos não conseguem entender o tempo, né? Pessoas que saíram da igreja com ódio estão voltando agora.
estão voltando agora. Domingo, ontem mesmo, o apóstolo fez o apelo, eu estou lá com o número de WhatsApp lá, pelo WhatsApp Web, e aí eu disse, olha, eu fiz parte do Projeto Vida, saí por um motivo X, mas eu estou vendo essa palavra moveu, eu quero voltar para Jesus aí agora. E aí a gente tem todos os procedimentos lá, faz com as pessoas. Olha que oportunidade está tendo. E fora as pessoas novas, né? As pessoas que são novas vindo. Por quê? Querendo ou não, o vírus também está servindo a um propósito para mostrar a mortalidade do ser humano. A mortalidade do ser humano. E o ser humano agora, vamos ser sinceros, a medicina está batendo cabeça. Lógico, eu louvo o esforço dos profissionais de saúde, da medicina. Eu tenho vários amigos médicos, enfermeiros, o pessoal está dando sangue, literalmente. Mas a medicina, por enquanto, está batendo cabeça, não tem resposta. Os políticos estão perdidos. Por melhores que sejam, por planos que eles estejam fazendo, todo dia está mudando alguma coisa, porque o povo não está sabendo o que fazer. Qual tem sido o local onde as pessoas têm olhado e falado assim, meu Deus, eu preciso de um lugar que seja meu porto seguro? A igreja. A igreja tem sido esse porto seguro. Ou, pelo menos, precisa ser esse porto seguro para as pessoas. E eu tenho acompanhado muitas igrejas, né? Muitas denominações, melhor dizendo, e o que eu tenho percebido? Aqueles que têm anunciado esperança, aqueles que têm anunciado o verdadeiro evangelho, que não fica perdendo tempo de entrar em debates teológicos, agora não é tempo disso, mas aqueles que estão pregando o evangelho, levando esperança para as pessoas, pregando a palavra, pela palavra, eu tenho visto um crescimento exponencial assim, extraordinário. Igual você falou aí, de às vezes de pessoas que estavam com uma média de 30, estão com 100. Gente que estava com 100, está com 300. Igual a gente aqui, que estava com a média de 2.000 para 3.000. Então, isso tem acontecido. E aqueles que não têm tido essa palavra de esperança estão só afundando. Porque eu acompanho esses também. Sim. Aqueles que, infelizmente, não têm palavra de vida. São aqueles que são apenas meros repetidores. São pessoas que estão dentro da confissão positiva. Não vou entrar aqui nesses méritos, mas pessoas que estão nessa questão aí. Vá, determine, enfim. E aí trabalha com algumas questões. Esse povo está caindo. Está caindo. Está perdendo influência, está perdendo espaço. E aqueles... Eu tenho amado esse período que a gente tem vivido, porque eu estou vendo amigos meus aqui com igrejas que na comunidade local deles, eles tinham ali 30, 20 pessoas, estão indo para as redes sociais. E nas redes sociais estão alcançando 200, 400 pessoas que querem caminhar com eles pela visão deles. Olha que oportunidade. Sim. Deus está dando para a igreja. Sabe? É isso que as pessoas precisam entender. Isso não é juízo. Isso não é juízo. A gente está vivendo esse tempo. Pode falar, pastor. E uma coisa que eu acho bastante interessante, né, é que eu acompanho um pessoal de desenvolvimento pessoal, né, sabe disso. Uhum. E eu comecei a observar um certo... Porque eu sempre gosto de observar o desenvolvimento pessoal, né, até porque existem elementos que aglobam, sem contar que saem estratégias que saem da própria Bíblia, né? E aí, uma coisa que eu comecei a perceber, né, muitos deles falando até, por exemplo, para o pessoal que estuda coach e faz coach e tal, legal, você é coach, então, como fazer como estratégia de negócios? E eu percebi, né, fazendo uma comparação para dentro da questão ministerial, né, e eu percebi que é o mesmo que acontece de modo... geral, até mesmo nas igrejas que hoje em dia estão se tornando, né, despontando, mais relevantes, que é esse trabalho da rede social. Que, às vezes, aqueles que têm a igreja pequena, porque tem a igreja pequena, né, como é o meu caso, tipo, a gente tem uma comunidade com uma limitação de pessoas menor, então acha que não pode alcançar. E aqui, né, o que esse período está fazendo é demonstrando para a igreja exatamente isso. Nós temos o mundo às mãos, né? Eu consigo fazer missões. Se eu decidir, como eu pretendo fazer aí um dos meus cultos online, eu consigo atingir pessoas de outro país, né? Se eu fizer ali inglês, por exemplo, eu consigo ministrar, ou espanhol, né? Você consegue trazer esses elementos
para dentro dessa situação, que é bastante importante. E a propósito, deixa eu ver um comentário aqui no grupo, aproveitando que a gente está falando sobre redes sociais. Ô, irmão, tem 33 pessoas assistindo essa live, esse encontro, esse culto, daqui a pouco a gente vai orar, né? E tem 9 likes. Vocês não estão gostando do que a gente está falando, é isso? Me ajuda a entender, tipo assim, aquilo que a gente está falando não está sendo bênção para a sua vida. Olha, não faz isso com a gente não. Então vai lá, né? Clica, dá um like nesse vídeo, porque as pessoas elas vão olhar isso. E se você for recomendar para alguém, pô, olha, vê lá o que o pastor Rodrigo falou, vê lá a conversa dele com o pastor Josué, o Júnior, eles vão lá, não deve ser legal não, porque quase ninguém gostou daquilo que eles estavam falando. Então, por favor, vai lá, né? Dá o seu like. E eu vou pedir uma outra coisa também, se você puder, no seu perfil, colocar a sua fotinho, porque outro dia eu cometi a maior gafe, né? Que eu vi um nome e aí eu achei que era de uma pessoa e aí eu fui lá e fiz uma referência, né, a outra pessoa e o cara fez lá o comentário, não, pastor, não é fulano, né? Eu falei, perdão, né? Tive que pedir perdão ali online. Então, quando você coloca a sua foto ali, a gente sabe quem é, consigo olhar e etc e tal. Então, ajuda a gente nessa daí, ajuda o pastor para não cometer esses erros. Mas voltando, né, tirando um pouquinho a jocosidade, mas voltando para a questão, eu vejo que é muito isso mesmo, pastor. Eu vou trazer o Júnior aqui para a conversa, que eu pedi para ele cantar uma canção, né? Mas antes dele cantar, eu gostaria que ele desse a perspectiva dele também como jovem, porque essa geração dele é a geração dessa ferramenta. Né? A minha, tipo assim, a gente está de penetra, né? A gente está aprendendo a navegar dentro dessas águas aqui. Mas, para ele, o pessoal dos 20 anos, eles já nasceram dentro desse universo de internet, né? Das coisas digitais. Né? Minha filha caçula, basicamente, já nasceu na era de tudo touch. Né? Então, é legal a gente ter essa perspectiva também aí, né, da juventude. Júnior, você estava ouvindo a gente? O que é que você pode acrescentar na nossa conversa? Eu tenho, particularmente, eu concordo muito com essa questão que o pastor Rodrigo comentou, de que é um tempo de proclamação de esperança, né? Há muito tempo, eu tenho conversado com o pastor e tenho desenvolvido algumas coisas no lugar secreto. E esse tempo de quarentena tem sido muito profundo para mim, de um panorama geral, não só para mim, mas para algumas outras pessoas que eu tenho contato pelas redes, porque é justamente o momento em que eu vejo que Deus ele tem convocado, falando muito mais sobre adoração do que essa questão da nossa geração em si, tem sido um despertar dos verdadeiros adoradores. Eu tenho visto Deus nos colocando novamente sobre o lugar secreto e requerindo de nós uma seriedade, um comprometimento dentro desse lugar. Porque, assim como o pastor tem falado dessa questão de proclamação, eu revisitei essa semana, ontem, o texto de Ageu, que o senhor pregou no domingo, pastor. E uma das coisas que me salta muito os olhos é que quando ele fala dessa questão da reconstrução do segundo templo, ele fala que o Espírito dele está conosco todos os dias. Ele fala, o meu Espírito está com vocês todos os dias, não temas. E, basicamente, é um momento em que a nossa geração ela precisa realmente adentrar sobre este lugar de não temer e entender aquilo que Deus ele quer para nós, né? Numa era digital, eu tenho feito alguns devocionais, tenho acompanhado algumas outras coisas em menção de adoração, e é um período que a gente vê os jovens muito ansiosos por muita coisa, nos veem com muita preocupação sobre algumas coisas, em se expor na internet de diversas formas, e temos sido chamados por uma responsabilidade de fazer a diferença dentro de tudo isso, né? Como juventude, como geração de filhos, temos uma nova responsabilidade. Acho que não somente como jovens, mas cada um com seus
ministérios, como adoração mesmo. Nós temos uma grande incumbência de agora entrarmos no lugar secreto, assim como o pastor Rodrigo falou, entrar nesse lugar, ouvir o que Deus está falando e levar a esperança através de tudo isso. Essa canção de Ezequiel, como a gente tem falado, conversei com o pastor Rodrigo, foi uma canção que surgiu de um período nosso muito singular, e quando eu começo a escutar algumas coisas nesse sentido, que trazem esperança, isso tem uma potência muito maior, porque não é simplesmente um período que eu tive, ou mesmo uma harmonia que veio, eu sentei e escrevi uma letra, mas é a palavra mesmo, é aquilo que é a essência. Quando ele fala, fixem os seus olhos sobre o autor e consumador da vossa fé, e tudo que vocês fizerem, façam para a glória dele. Então é justamente, cara, entra no secreto, porque ali você tem um tempo de escutar a Deus e projetar isso, seja em canção, seja em oração, e algo muito poderoso que aconteceu hoje para nós. A gente estávamos em oração, hoje às 5 horas, o pessoal da equipe de jovens, né? Eu, o Israel e todo o restante da liderança, e uma das coisas que Deus tinha falado conosco hoje foi que nós precisávamos perfurar os céus com a nossa oração. E eu falei, Deus, mas perfurar os céus com a nossa oração? E aí ele falou, justamente o perfurar é trazer a revelação daquilo que eu tenho falado para vocês, e é como se isso perfurasse vocês e vocês fossem marcados. E por serem marcados, vocês perfuram os céus com aquilo que é revelação daquilo que eu dei para vocês. E eu até comentei com o pessoal que é um tempo de realmente, seja em arrependimento, como nós temos orado pela igreja em todo esse período, em arrependimento, então que a revelação seja um martelo e que o arrependimento seja o prego que vai perfurar os nossos corações, e que, marcados por isso, nós esboçamos essa oração em unidade, porque quando o povo clama, Deus, ele escuta o eco disso tudo e isso perfura. Chega uma hora que isso vai perfurar e há um resultado, há uma réplica disso tudo, quando Deus ele responde, né? Deus ele responde, e ele responde de uma forma muito poderosa. Então, acho que nesse período, a nossa geração em si, ela tem tudo para desbravar esse caminho de falar sobre salvação, de falar sobre Jesus, seja em stories, seja em WhatsApp, seja cantando, seja orando simplesmente, ou seja numa conversa informal, porque até nisso a gente tem muita ferramenta hoje que nos possibilita de falar de Jesus sem ao menos nos falar sobre Jesus em si, né? De comentar sobre a Bíblia de uma forma muito clara. Ô, Júnior, sim, você falou uma coisa aí que eu achei interessante. Eu sei que você estava lá no Descende também, né? Estava no Descende. E sabe que eu estava conversando com... Foi muito legal o que você falou. Aí, Josué, geração já tá garantida já, ó. O negócio tá forte aí mesmo, hein? Pois é, a gente tem... Foi né? forte. O bom é que os meninos estão sendo bem treinados, a galerinha aqui tá... Tem um bom mentor, né? O mentor Sim, justamente. O mentor ajuda, né? É aquilo. Mas o Júnior falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, porque eu estava conversando com o pessoal aqui do Rally. O Rally é interseção da Rampa Church, que é uma estratégia para jovens e adolescentes que a gente tem aqui. E aí, uma das perguntas que eles me fizeram, a gente está fazendo as nossas conferências também, videoconferência, ele falou, pastor, mas a gente estava lá no Descende, a gente levantou o tênis. A gente falou assim, estamos prontos, Jesus, nos envia. E aí, coronavírus, sabe? A gente teve casos aqui em Volta Redonda de pessoas que estavam com passagem comprada, internacional, e aí, pum, cortou, entendeu? Sim. E eles vieram perguntar isso para mim, e aí o Júnior falando me trouxe à memória esse entendimento que eu acho legal compartilhar aqui com vocês também. Eu falei, gente, vocês têm que entender que quando você levantou seu tênisinho lá, seu chinelo, enfim, falou assim, eu vou, Jesus me leva. Muitas pessoas acham que isso se limita a uma estrada real. Não. Você tem que entender que essa estrada tem muitos caminhos. E a estrada virtual hoje, eu falo que tem um impacto até muito maior
Porque se você fosse com seus próprios pés em alguns lugares, eu tenho visto isso, tenho ouvido isso. Aí quando eu falei isso, eles se atentaram. Muitos deles, por exemplo, estão no ensino médio, alguns no ensino fundamental. Eu falei com ele, quantas pessoas pediram oração para vocês nos grupos de escola? Eu falei, pastor, um monte. Eu falei, tá vendo? E você tem aí 15, 14, 16, 18 anos, o povo está desesperado. Então, Deus está nos enviando, descende, aí para muitos lugares, por aqui. Justamente. É claro, eu volto a repetir isso. Nada vai substituir o culto presencial, os irmãos juntos. Isso tudo é um tempo. Sim. Isso é um momento. Isso não vai ser para sempre. Vai passar. Mas esse tempo, esse momento, Deus está nos enviando de uma maneira muito intensa. E aí o Júnior falou uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é o segredo, é o secreto, né? Eu sempre falo sobre isso, que é Mateus 6,6, sabe? Eu estava ouvindo um pregador que eu gosto muito, que é o Luciano Subirá, de Curitiba, e o Luciano trouxe um dado que eu achei muito interessante, que veio de encontro com o que o Júnior falou. É a hora de entrar no secreto, é a hora de orar, é a hora de buscar. E olha o que o Luciano falou. O Luciano disse que eles estão lá num projeto de leitura da Bíblia. Estão lendo em torno de 5 capítulos por dia da Bíblia. E aí, antes dessa pandemia de coronavírus, tinham muitas pessoas que estavam falando com o pastor Luciano lá. Falei, pastor, tá difícil, meu trabalho, é complicado, 5 capítulos, é muito difícil ler a Bíblia. Ok. Veio a pandemia. As pessoas estão em casa, as pessoas estão em quarentena. As pessoas continuam falando a mesma coisa. Pastor, leu aí? Não li, não deu, vi outra coisa. Ou seja, o problema não é o trabalho. O problema é porque as pessoas estão sendo roubadas da sua intimidade em casa. É por isso que eu falo que esse tempo pode ser, se a igreja entender. É igual o Júnior falou aí agora. Se a igreja entender esse momento de que é tempo do secreto, é tempo da família, é tempo das pessoas. Quando a gente for liberado de novo para os nossos encontros presenciais, vai ser uma explosão. Vai ser algo assim que a gente não vai ver na história. Eu acredito que nós estamos entrando agora nessa década do evangelista, né? Começamos agora, 2020, que vai marcar esses próximos 10 anos, que vai ser explosão, vai ser a maior colheita da história da igreja até então. Eu acredito nisso, e o coronavírus só veio a reforçar essa ideia para mim, de que é o momento da gente poder realmente ganharmos as pessoas de uma maneira intensa, mas é entender a estratégia. E eu acredito, Júnior, que a sua geração, que é essa geração aí 90, 2000, né? A sua geração é fundamental nesse período, sabe? E aquilo que você falou, a gente podia até encerrar por aqui depois do que o Júnior falou, sabe? Podia encerrar por aqui, porque é isso. As pessoas precisam entender que agora é a hora de nós buscarmos mais intensamente. Deus está nos dando um tempo em família, mas também um tempo de reforçarmos laços familiares. Eu não sei se a gente tem tempo aqui, pastor. A gente tem não sei como é que está aí o negócio. Não, a gente tem tempo ainda, Deixa eu só aproveitar e você volta a falar, porque eu gostaria só de acrescentar em cima disso, que eu acho bastante interessante, é exatamente essa questão, né? Quando ele fala sobre que é tempo das nossas orações perfurarem os céus, né? Linkado com aquilo que você estava dizendo, quando a gente entende e prioriza aquilo que é necessário, por isso que eu convidei essa semana, aproveitando que a gente está aí se preparando para entrar na semana que antecede a Páscoa, né? Para que nós estivéssemos num tempo de jejum e oração, né? Aproveitar, fazer. Eu falei, pessoal, olha, acorda mais cedo. Inclusive, foi 40 dias antes da festa da Páscoa. Exato. 40 dias antes. Exatamente. Assim que acabou o carnaval, começou essa coisa. Então, tipo, dentro desse processo, opa, legal. Se a gente entende esse lance de que Deus ele está falando, olha, é tempo de a voz de vocês perfurar, e a parte interessante é que, conforme ele falava, eu meio como que visualizava a questão do perfurar, e me veio a imagem de que quando, às vezes, está nublado e vem o sol justamente por entre as nuvens e vai furando assim, então você vê fachos de luz,
né? E que trazem a luz, né? Então, eu vejo exatamente que essa é a nossa oportunidade de fazermos com que possa... não é aquilo que sai daqui para lá, mas é aquilo que vem de resposta de lá para cá, né? Sim. Então, o perfurar não é por causa da minha necessidade que sobe, mas o perfurar é exatamente por causa do derramar dele que desce, né? E aí a gente consegue navegar dentro dessa nova década, dentro desse novo tempo, dentro daquilo que Deus está falando, que tem sido a nossa temática. Inclusive, comecei esse ano com aquele do mover profético, né? O ano de andar no mover profético, que é andar dentro daquilo que Deus está falando agora, né? Não é andar daquilo que Deus falou em 1960, né? Mas andar naquilo que Ele está falando agora, porque a resposta dele para a nossa situação hoje, ela é dada agora. Às vezes a gente não entende por que você precisa ficar trancado dentro de casa, né? Mas quando a gente entende, espera aí, Deus ele continua no controle de tudo, Deus ele continua sendo o rei soberano, né? E entender esse momento que estamos no caos, mas ele ainda continua multiplicando o azeite. Estamos no caos, mas ele ainda não deixa faltar a farinha da botija, entendeu? Mesmo que estejam manipulando para faltar coisas, mesmo que estejam manipulando as questões, gente aproveitando para diminuir imposto, mandando outros embora, tipo assim, mesmo que existam os desejos escusos das pessoas em cima da situação que vivemos, nós temos um Deus que ele está no controle geral de todas as coisas, né? E é exatamente esse foco, porque se a gente percebe isso, vai ser, como você falou, a era de podermos crescer exponencialmente. Eu tenho falado com as pessoas de que tá tudo fechando, né? Comércio está fechado, escola, faculdade está fechada, mas o céu continua aberto. É tempo de orar, sabe? Tá tudo fechado, mas o céu continua aberto. É tempo de orar. E isso que o senhor falou complementou aquilo que o Júnior disse, porque nós oramos, mas o furo não vem de baixo para cima. O furo vem de cima para baixo. Porque quando nós oramos aqui na terra, nós movimentamos os céus. Então, quem abre o céu não é a terra. O céu se abre porque nós estamos movimentando os céus, mas a revelação vem de cima para baixo. Eu acredito muito nisso. Também. E aí eu perguntei por causa do tempo, porque agora eu vou falar um negócio que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para poder explicar a ideia completa. O que tem acontecido? A gente tem que entender também, como a gente está falando aqui, do que Deus quer ensinar para nós. Tudo tem propósito. Tudo. Nada acontece por acaso. Eu me lembro, por exemplo, de uma grande tragédia que aconteceu no Haiti, um terremoto que matou milhares de pessoas. E aí todo mundo viu aquilo, se comoveu, falou, meu Deus, que tragédia. Um ano depois, o país ainda estava sendo reconstruído, começaram as cruzadas a entrar naquele país. Você sabe que ali o voodoo é muito forte. E aí um ano depois começaram cruzadas evangelísticas sendo feitas naquele lugar. Em uma única cruzada, mais de 100 mil pessoas aceitaram Jesus no Haiti. 100 mil pessoas em uma única cruzada. Outro exemplo que gosto de usar é a guerra que acontece no Oriente Médio, mas principalmente a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, e também que envolveu a Arábia Saudita, vocês vão se lembrar disso. Saddam Hussein foi morto, enfim, uma série de questões. A Arábia Saudita e muitos países que estavam ali no Oriente Médio pertenciam à janela 1040, que eram países da latitude 10, longitude 40, que tinham menos de 1% de cristãos. A Arábia Saudita saiu da janela 1040. Por quê? Porque depois dessa guerra, pessoas morreram, o país foi devastado, Bagdá acabou e outros lugares acabaram, o governo caiu, mas depois empreiteiras norte-americanas entraram. E junto com empreiteiras norte-americanas, todo mundo sabe, o evangelho número 1 nos Estados Unidos, junto com as empreiteiras, entrou o evangelho. Hoje, na Arábia Saudita, já tem mais de 1% de cristãos. Já não está mais na janela 1040. Tanto é que esse conceito, janela 1040, não existe mais. Porque muitos países
que estavam na antiga janela 1040, já tem mais de 1% de cristãos. E tudo aconteceu depois da tragédia. Sim. Depois do problema. Eu gosto muito de falar, por exemplo, da questão do 11 de setembro. Uma tragédia. Outra de sempre caindo, milhares de pessoas morrendo. O mundo mudou. Mas o senhor, pastor José, sabe muito bem disso, que nos Estados Unidos, o 11 de setembro, no dia 12 de setembro, os pastores foram surpreendidos. Porque muitas pessoas que não iam nas igrejas, depois apareceram. Uhum. Entendeu? Pastor, eu vi um dado muito interessante de uma instituição batista, que estudava na época, falou que os cultos pós 11 de setembro aumentaram em 40%. Olha isso, Sim. 40%. Então a gente está falando de um líder que ele tinha 100 pessoas na igreja dele, de repente surgiram 140, do nada. Uhum. Assim, ou seja, ele teve um aumento de quase 50% do seu público, entendeu? Por causa de uma tragédia. E aí teve esse retorno. Mas o entendimento que eu quero dar é relacionado principalmente a esse período da Páscoa. Porque as pessoas acham que é coincidência, né? Não existe coincidências, sabe? Acontecer tudo isso antes da Páscoa, sabe? 40 dias, quando a gente vê ali a data, tinha tudo para poder acontecer em qualquer período, sabe? Mas o problema aqui, quando chega aqui no Brasil, 40 dias antes da Páscoa, sabe? Os primeiros casos começaram a surgir exatamente nesse período. Por que isso? Deixa eu dar um entendimento sobre a Páscoa. Deixa eu até colocar uma coisinha, porque, tipo... Pode falar. Que eu ouvi falar exatamente isso, algumas pessoas com quem eu estava em contato estavam falando, tipo assim, que, em verdade, né, os primeiros casos de coronavírus, eles chegaram aqui no Brasil já antes do Carnaval. Uhum. Que não se... Para não trazer, né, porque como estava começando lá na China... No Carnaval já tinha coronavírus. Exato. Aí os caras, tipo assim, mantiveram, porque senão ia parar Brasil geral com o Carnaval. É muito dinheiro. E o dinheiro ia parar de fluir, e os caras não queriam isso, porque os caras ganharam muito esse ano com o Carnaval. As cidades, né? Bem, você sabe como é que funciona. Mas, né, só para corroborar dentro disso, tipo assim, que se for para parar, se tivesse a preocupação mesmo com a população, teria isso. Mas a mão de Deus, ela permite que terminou o Carnaval, a partir do dia 25, ali, 26, já começa essa loucura aqui no país com essa história. Agora continua, por favor. E isso que é importante. Qual que era o princípio da Páscoa? Páscoa não tem nada a ver com coelhinho e chocolate não, tá, gente? Por favor. A Páscoa tem a ver com Pêssar, que significa passar por cima. A última praga que Deus enviou no Egito foi a morte dos primogênitos. Uhum. Agora, qual é a chave que Deus deu para o povo de Israel que estava em Gósen, que era uma região próxima ali do Cairo, da região do Egito? Vocês vão entrar dentro de casa, vão celebrar, porque era uma celebração. Vão matar o cordeiro, vão preparar o cordeiro, comer o cordeiro em família, mas com o sangue do cordeiro que vai estar sendo preparado, vocês vão passar nos umbrais da porta e vão comer em família, dentro da casa. Então, tem dois princípios. Não é só ficar dentro de casa, é passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. Uhum. E aí, o que acontece? Eu gosto muito de um filme que é Os 10 Mandamentos, do Cecil DeMille. Um filme da década de 60, antigo. Quem fez o Moisés foi até aquele mesmo o mesmo ator que fez o Ben-Hur, o antigo, né, da década de 60. Ele, exatamente ele. Esse filme não é bíblico, né? Ele tem um monte de coisas que são histórias que tem muita coisa dos apócrifos ali. Então não é confissão bíblica certa. Mas eu gosto desse filme porque ele mostra uma coisa muito interessante. Quando começou a praga do Egito, tiveram muitas pessoas do Egito, e mostra isso no filme, e fala assim, opa, os hebreus estão colocando sangue na porta. O que vai acontecer? Não sei, eu vou colocar também. E eles colocaram. Só que quando colocaram sangue no umbral da porta, não estavam dentro de casa. E aí tinha sangue na porta, mas o cara estava fora de casa. Morreu. E tinham pessoas que eram do povo de Deus, que mostram no filme, que eram hebreus,
assim, não vou acreditar nesse negócio não, deixa esse troço para lá. Eram hebreus, fizeram a festa dentro de casa, mas não passaram sangue no umbral da porta. Mesmo sendo hebreus, morreram os primogênitos desses ali, porque não cumpriram o princípio. Isso é no filme, não estou falando que isso aconteceu na palavra, mas o filme dá uma ideia que eu acho muito interessante. A gente tem que cumprir os dois princípios. Uhum. E quais são esses dois princípios? Primeiro, passar o sangue no umbral da porta. O sangue representa Cristo, representa Jesus. Ele precisa estar, ele é a presença, é ele que nos guarda. Ele é a salvação. Sabe? As pessoas falam assim, eu me lembro que algumas pessoas comentam muito comigo, falam, mas Jesus não pregava a salvação. Eu falei assim, claro que ele não pregava a salvação, ele é a salvação. Como é que ele vai falar de si mesmo? Então, Jesus não anunciava, não pregava a salvação, porque ele é a salvação. Então, ele deixava para anunciar a salvação pelos apóstolos, claro. E aí, a grande questão que a gente tem que entender que quando eles estavam dentro da casa, com sangue nos umbrais da porta, enquanto no Egito tinha choro, na casa do povo de Deus tinha festa. Esse entendimento é muito interessante. Enquanto os pais choravam no Egito, dentro da casa do povo de Deus tinha festa, tinha celebração. Por quê? Eles estavam em família e com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Esse é o segredo, sabe? Essa é a chave. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. De que quando nós estamos em família, juntos e com o sangue nos cobrindo, nós somos uma bomba atômica. É por isso que o diabo ele investe tanto em desassociar a família, criando aí a questão da distinção de gênero, criando aí a questão que nós vemos do empoderamento feminino. Nada contra as mulheres assumirem algumas funções, são capacitadíssimas, mas quebram alguns princípios da palavra de Deus. Por quê? É isso que o diabo quer. Ele quer que a família, cada um num canto, cada um separado, porque se ela estiver junta, nada segura. Esse é o princípio. Por isso que esse período de quarentena, eu volto a falar sobre isso. É o período que Deus está falando assim, voltem à família. É o período da família. É o período que vocês precisam estar juntos como família, em casa, com papai, homem, mamãe, mulher e filhos, juntos, clamando, orando, comendo juntos, para que a graça de Deus possa vir sobre a nossa vida. Esse é o segredo. Amém. Essa é a chave que nós temos que ter. Glória a Deus, glória a Deus. Nossa, a hora passa rápido, não é verdade? A gente podia continuar aqui falando mais, mas eu gostaria que a gente aproveitar, né? Porque a ideia é nessas reuniões, nessas lives, é a gente ter também aí um tempo de oração, de orarmos por essa situação, fazendo o nosso papel mesmo, né? Como disse o Júnior, de fazer com que as nossas orações cheguem ao céu para que Deus perfure os céus sobre nós. E aí, logo depois, na sequência, né, o Júnior vai cantar uma canção aí para a gente. Né? Eu quero agradecer o pessoal que está online, né? Os comentários. Hoje eu não pude colocar os comentários na tela, né? Porque o outro aplicativo me deixa eu fazer esse lance de colocar os comentários ali e rola. Esse daqui não dá. Né? Então, aí eu só consigo transmitir o culto, né? E ter aqui os convidados comigo, mas sem conseguir fazer a interação com o público que está assistindo pelo YouTube. Eu quero agradecer a você, lembrando aí, se você não está inscrito no canal, para se inscrever no canal, para você clicar o sininho para lembrar dos próximos dias, porque a semana inteira nós vamos estar aqui com encontros. E também de você tomar esse tempo de estar compartilhando, né, aquilo que tem trazido edificação sobre a sua vida. Então, eu gostaria que nós pudéssemos orar por esse despertamento da igreja, como o pastor Rodrigo falou, pedindo para que Deus possa fazer isso. Como eu sempre oro, eu estou sempre por aqui, pastor Rodrigo, dessa vez eu vou pedir, já que o senhor está aqui, né, para fazer essa oração com a gente, né, e você aí, você pode ir orando, concordando pelo chat, né, se tiver pedido de oração, você pode colocar aí, depois a gente vai estar orando também, tá ok? Então, vamos orar juntos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, porque a Tua palavra declara que
aonde quer que nós colocássemos as nossas mãos seria abençoado. Então, eu estendo as minhas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos, cada um que está nos acompanhando agora, meu Pai, pelo YouTube, pelas redes, cada um que está recebendo, que vai receber também, que nós sabemos que essa live vai ficar aqui, meu Pai, no YouTube, que o Senhor possa abençoar também aqueles que verem em outros momentos. Mas eu peço para que a tua graça seja sobre a vida deles. A tua palavra declara que Cristo em nós é a esperança da glória. Então é isso que eu peço, que o Senhor possa colocar a esperança sobre a vida de cada coração. E a esperança é Cristo. Meu Pai, se existem pessoas que ainda não conhecem a tua palavra, estão nos acompanhando, que eles possam fazer uma oração sincera, entregando a sua vida a ti, Pai. Porque aí sim, a paz que excede todo entendimento vai estar sobre a vida deles. Obrigado por esse tempo, meu Pai. Eu passo o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta de cada um dos teus filhos agora. Que nenhuma praga atinja a vida dos teus filhos. E ainda que algum mal acometa a vida dos teus filhos, assim como aconteceu com Daniel, a tua palavra declara que o Senhor não livrou Daniel da cova, mas o Senhor livrou Daniel na cova, que na aflição o Senhor esteja com essa família, com essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá, Júnior, então. Amém. Teu sangue sobre os umbrais das minhas portas descobre que a morte não pode vencer o teu amor. Eu asperti teu sangue sobre os umbrais das minhas portas descobre que a morte não pode vencer o teu amor. A morte não pode vencer o teu amor. A morte não pode vencer o teu amor.
áudio do senhor está mutado, Ok. pastor. Desmutei-me. É. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Realmente, a morte não pode vencer o amor, né? O amor de Deus que transcende a tudo, o amor de Cristo Jesus, ao morrer por nós. Essa é a certeza que nós temos, é com Ele que nós vivemos, é com Ele que nós temos o nosso ser, como diz o apóstolo Paulo. E eu quero agradecer aí, então, pastor Rodrigo. Obrigado por tomar esse tempo para estar aqui com a gente. Obrigado, Juninho, né, de ter vindo aí para compartilhar essa canção. E que quando eu estava aqui bolando as coisas, eu falei, cara, eu preciso daquela canção que trata sobre esse tempo da igreja. Sermos voz profética, sermos aqueles que podem falar para a morte, né? Falar para os ossos era exatamente isso, falar para a morte. E conforme o profeta profetizou, Deus realizou, Deus trouxe o Espírito e trouxe vida sobre eles. E que assim seja esse tempo nosso como igreja, aproveitando, né? Os umbrais nossos estão cobertos pelo sangue, mas lá dentro da casa nós precisamos estar celebrando o Cordeiro, né? Era isso que eles estavam fazendo ali. E prepararia. A parte interessante que eu gosto é porque fala que eles tinham que comer de mala pronta, preparados para a hora que tivesse que sair dali, quando viesse o amanhecer, né? Então, que esse seja um tempo disso, de nós estarmos preparando mala, comendo, festejando, mas prontos para a hora que ele falar, é tempo de ir, a gente vai ficar no tempo de ir. Porque às vezes a gente fica tão preocupado que às vezes olhando, até mesmo voltando para aqueles que falam que é o final dos tempos, etc. e tal, que o senhor explicou lá sobre sinal e sinal, né? Às vezes o cara fica tão preocupado com o final que não presta atenção no sinal e, consequentemente, quando vem o sinal, ele não prestou atenção, a hora que vem o final, ele não está preparado para ele, né? Então, se não fizermos a roda da maneira certa, né, é capaz aí de perdermos. Então, quero agradecer, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi bastante esclarecedor. Obrigado a você, irmão, que está conectado até agora conosco. Amanhã continuamos com a nossa série de encontros online, tempo de orarmos, tempo de trazermos alguém, compartilhar uma palavra, de trazer esperança, né? Jeremias falou isso quando ele estava no cativeiro. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Vamos trazer à nossa memória as coisas que nos trazem esperança e não simplesmente todas as atrocidades que estão por aí. E eu quero, então, agradecer para vocês aqui, tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Fica na paz. Ó.